Bom dia! Agora são 8h49, quase 8h50, eu ia falar 8h50, mas não são 8h50, são 8h49. Aqui em Portugal, agora, quando eu tô gravando esse vídeo. Eu tava pensando em algumas coisas aqui. Bom, acordei, fiz um Duolingo, fiz café da manhã, tomei meu cafezinho e agora eu tô aqui pra gravar um videozinho porque eu quero conversar, quero falar aqui sobre algumas coisas que eu pontuei no meu bloquinho. Eu quero falar sobre a importância da conversa dentro da família, dentro de amizades, a importância da conversa e a importância da escuta também. Eu quero fazer uma ponte entre isso e psicologia e remédios, por exemplo, e remédios em pílulas, em cápsulas, que às vezes são entregues a pessoas que estão com algumas dificuldades de se comunicar da maneira devida. Eu acho, eu já passei por uma coisa desse gênero, que em alguns casos tem muita gente que está tomando remédio, que precisa de uma ajuda psicológica mais frequente, precisa conversar mais, expor mais coisas sobre a vida pessoal. É, claro, porque literalmente conversar apenas já é uma grande terapia. E não só conversar, ser ouvido também, e a pessoa que escuta saber a intenção e os porquês, e saber dos demônios, das coisas que são faladas para psicóloga, por exemplo, a psicóloga ou o psicólogo tem que ter uma noção muito mais polida e nem sempre esse pensamento de que precisa cuidar ou resolver algum problema, mas nessa vibe de, poxa, talvez essa pessoa que esteja vindo aqui no consultório psicológico nem é escutada em casa, talvez ela nem converse em casa, porque ela já não foi escutada em casa durante tanto tempo, então para que ela vai conversar? Talvez ela nem tenha amigos, porque ela tem um sentimento de falta de necessidade de ter amigos, porque os amigos não escutam. Talvez, por que eles não escutam? Podem escutar, claro, é muito mais fácil de um amigo escutar quando é uma conversa de um para um. Muito menos fácil de um amigo escutar quando tem mais pessoas no grupo e as pessoas precisam colocar algumas máscaras, não que elas estejam sendo falsas, mas elas precisam ser um pouco mais leves, porque às vezes num grupo maior as pessoas só estão querendo zoar um pouco, só estão querendo ser um pouco mais, sabe, ficar mais relaxadas depois de um dia de trabalho, depois de um dia de estudo, e às vezes uma pessoa que está com um problema latente, que gostaria de conversar, não é muito escutada, e daí o fato dela não ser muito escutada pode desencadear algumas atitudes ridículas. E daí, ó, vou explicar isso. Atitudes ridículas. Ridículo talvez não seja a palavra certa, né? Algumas atitudes pouco pensadas. Eu lembro quando eu tomava remédio, no começo do ano passado, ano retrasado, em 2022, 2021, eu tomava remédio psicológico. Nem lembro direito quais os nomes também, pra ser sincero, nem importa muito. Mas o fato é que eu tomava remédio para tentar me sentir melhor. Eu tomava remédio e eu não me sentia melhor. Tinha momentos assim que eu me sentia literalmente essa cara que eu acabei de fazer, como se eu estivesse perdendo o sentido do porquê que eu estava vivo, perdendo a conexão que eu tinha com criação musical ou poemas, etc. E felizmente isso voltou. Por que isso voltou? Sim, também porque eu parei de tomar remédios, mas parece que quando um psicólogo passa você para um psiquiatra, é... vou contar uma coisa que aconteceu, para poder fazer uma ponte em relação a esse fato do psicólogo encaminhar uma pessoa para um psiquiatra, porque o psicólogo é um terapeuta, conversa. O psiquiatra, você vai num psiquiatra porque você está precisando talvez de um remédio, ou pelo menos para o psiquiatra te avaliar e falar, olha, talvez você precise de um remédio, talvez não. E, enfim, eu no começo desse ano comecei a fazer uma psicóloga nova, saí do meu psicólogo antigo, que era um cara super legal,
tivemos alguns desentendimentos, tudo de boa, mas eu decidi começar a conversar com uma outra psicóloga, porque eu sentia falta mesmo de conversar com uma psicóloga mulher. Por quê? Porque eu acho, tenho certeza na verdade, que as mulheres elas têm uma abordagem muito mais sensível, delicada e complexa e que realmente quer ajudar. Claro, os homens também realmente querem ajudar, só que existem métodos e métodos, né? E pra mim eu sinto que o mais eficaz numa conversa assim, é, para querer ajudar mesmo, para querer mostrar opções, alternativas, etc., é uma mulher que deve falar comigo. Eu não tenho um pai presente, meu pai está morto desde que eu tenho 7 anos, então talvez seja por causa disso também. Enfim, não é uma conversa para agora. Mas eu estava nessa psicóloga e eu fiquei pouco tempo lá. Eu fiquei 4 sessões ou 3 sessões. No meio dessas sessões ela chamou a minha mãe para poder conversar um pouco sobre o meu avanço, minha melhora. E na sessão seguinte ela falou que eu precisava tomar remédio. Falou que eu precisava tomar remédio, não sei porquê, sinceramente. Talvez porque ela esteja acostumada a receber pacientes mais. Poxa, não são pacientes fáceis de tratar, não quero usar essa palavra. Mas eu acho que na quarta sessão eu cheguei lá no consultório e comecei a. Foi a primeira sessão que eu comecei a de fato desabafar um pouco. Porque o meu tempo de desabafo por semana, basicamente, por, a cada 15 dias, assim. Eu tenho a cada 15 dias uma sessão de psicóloga online, com uma psicóloga super querida do Brasil. E eu não gosto de ficar reclamando com ela. Reclamando, assim, desabafando. Porque sinceramente ela é uma pessoa mais velha e isso não tem problema não, claro. Mas ela já escutou muito desabafo e ainda escuta. E o fato da postura dela ser uma postura mais séria, não completamente séria, mas mais, sabe, passa uma seriedade, passa uma tranquilidade junto com essa seriedade. Ela tem muita informação, ela é super inteligente. E que jeito de falar que alguém é inteligente, né? Que tem muita informação. E isso inspira com que eu seja mais calmo. Enfim, a cada 15 dias eu ter uma hora basicamente de desabafo, eu acho que é pouco tempo, claro, eu tenho 23 anos, eu estou melhorando, etc. Mas, enfim. Voltando para a história do psicólogo que eu saí. Ele odiava fazer com que os pacientes dele tomassem remédios. Porque ele acha que os remédios têm um impacto negativo em, na evolução da individualidade de cada ser humano. Porque ficar dependendo de remédio é como precisar de uma muleta, por exemplo, para andar. Claro, às vezes é necessário, sabe? Às vezes é necessário também que você nem ande por um tempo, para que você melhore de algum problema. Por exemplo, eu tô com dor no pé, não tô andando também por um tempo. Tô andando mais bem pouquinho, não vou pegar uma muleta para ficar andando. É... Mas enfim, essa outra psicóloga que eu fui, não a brasileira, mas a outra psicóloga aqui de Portugal, depois do meu psicólogo que eu saí, essa psicóloga portuguesa pediu para eu tomar remédio e falou que se eu não tomasse remédio, ela não poderia me atender. E daí eu fico perguntando, poxa, por quê? Sabe? Qual que é a vantagem que ela, em querer ajudar um ser humano, vê em fazer com que ele sinta que ele sozinho, sem a ajuda de remédios, não tem a capacidade de poder resolver os problemas, sabe? O fato de eu ir até lá, presencialmente, para poder ser atendido por uma nova psicóloga, conversar, expor um pouco da minha vida pessoal, falar, e ser ouvido, etc. Isso já é uma grandíssima atitude, sabe? Que tem que ser venerada, que tem que ser admirada, que tem que ser
que outras pessoas têm que fazer também, ir no psicólogo para conversar. Claro que idealmente não precisaríamos nem de psicólogos, mas os nossos pais estão ocupados demais trabalhando para poder oferecer pra gente a vida que a gente quer ter, seja lá o que for isso, né? Nossos pais estão preocupados demais em sair de casa às 8 da manhã e voltar a mais de 10 da noite, não sei em quantos trabalhos, para poder dar dinheiro pra gente, para poder comprar comida, no caso, né? Dar dinheiro pra gente seria isso, comprar comida, é, poder ter água na casa, poder ter energia elétrica na casa, Wi-Fi, internet, né? Às vezes dar um presente e, sinceramente, o presente que eu sinto que a minha geração e até a geração dos nossos pais gostaria mais era de um tempo de qualidade com os filhos. Eu gostaria de um tempo de qualidade com a minha mãe, por exemplo. A minha mãe provavelmente na infância dela gostaria de ter tempo de qualidade com os pais dela, só que estavam muito, muito preocupados trabalhando, querendo ter um ou dois empregos ou mais que isso para poder fornecer bastante oportunidades para a família e, sinceramente, esquecendo um pouco, erroneamente, de modo errado, que, poxa, é a criação de seres humanos que a gente está falando, né? Seres humanos são seres sociais? São. Mas esse tema de, porque os seres humanos são seres sociais, só cabe em conversa de bar, parece. E na hora de ficar perto de um ser humano, sabe? E na hora de optar por parar de abandonar seres humanos, sabe? Enfim, não é muito parar de abandonar seres humanos, né? Claro que eu talvez tenha exagerado bastante, né? Mas às vezes, por esse fato da família estar um pouco distante trabalhando ou fazendo as coisas da própria família, é fácil com que uma criança se sinta mais abandonada e comece a desenvolver algum. Aí eu não sei o nome, né? Algum complexo de abandonamento, não sei como é que funciona, não sei qual que é o nome. Claro que na psicologia deve ter algum nome específico sobre esse desenvolvimento de pensamento que em algum momento vai ser abandonado na criança. Enfim, o que eu posso falar sobre esse negócio de. Eu já falei sobre remédios psicológicos. O que eu sinto sobre remédios, na verdade, é que as pessoas têm que ter a capacidade de lidar com os problemas sem precisar de remédios. E a capacidade de lidar com os problemas sem precisar da ajuda de remédios tem que ser muito trabalhada e muito ajudada por familiares e amigos que se dispõem a falar que são familiares e amigos. Conversas e escuta. Não tem como uma pessoa ser ajudada se ela sei lá, não sabe quais são os problemas, não consegue pensar sobre quais são os problemas. Quando fala, não é escutada, assim, é um looping, né? A pessoa vai cada vez mais ficando quieta, e porque ela cada vez mais fica quieta, ela cada vez mais fica quieta, e quem que vai ajudar alguma pessoa, sabe? É necessário que as pessoas conversem, as pessoas falem, conversem, escutem umas das outras e queiram melhorar. E isso vem com a educação, né? Com a clareza de intenção, clareza de vontade de ajudar, etc. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha família. 14 minutos do vídeo já. Bom, vou gravar outro vídeo falando um pouco sobre a minha família.